representando as caravanas visitantes da Bahia, da cidade de Livramento de Nossa Senhora, Vilemânio Silva Mendes. Convidar, representando a Fundação Lar Harmonia de Salvador, a companheira Cristiane Silveira. Convidar a presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, a companheira Creuza Lage. Convidar o nosso irmão Divaldo Franco. E o palestrante da noite de hoje, o querido irmão Raul Teixeira. Você pode acreditar. Muitas pessoas acreditam que existem muitos deuses. Outras afirmam que Jesus nunca existiu. Outras acham que Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier foram uns fanáticos, que Kardec é o Deus do Espiritismo, que a reencarnação e a comunicação dos espíritos são crendices inventadas pelos espíritas. Acham alguns que a fé é que salva, que Deus castiga, que o mundo melhor nunca será possível, afirmam muitos. Sorte sua que você tem o Espiritismo para esclarecer de maneira convincente estas coisas. Antes da doutrina espírita não tínhamos como compreender a justiça de Deus. Sem a reencarnação fica difícil compreendermos o amor infinito de Deus e sua justiça sem restrições. Agora sabemos, Senhor, sois soberanamente justo e bom. Compreendemos o porquê do sofrimento, o porquê das diferenças. Graças a Deus, eu sou espírita. Nós somos espíritas. Graças a Deus. Dione Prates. Gostaríamos nesse momento de convidar o nosso irmão Arilson Ferraz para uma vibração musical. Sei que a tua luz emana tudo que me faz feliz, tudo que me faz seguir com fé e com coragem. Não há caminho sem saída, por onde eu passar não cairei. E se eu tropeçar, terei você pra me erguer. Com Jesus do lado, será mais fácil alcançar a meta. Com Jesus bem perto, não tem deserto que vai impedir prosseguir. Com Jesus do lado, será mais fácil alcançar a meta. Com Jesus bem perto, não tem deserto que vai impedir prosseguir. Mestre, pensando em você, sinto a esperança crescer.
força a animar meu ser que quer te acompanhar. Dê-me a bênção da sua paz, para que eu possa andar no mundo sem desanimar um segundo, cumprir minha jornada. Com Jesus do lado, será mais fácil alcançar a meta. Com Jesus bem perto, não tem deserto que vai impedir prosseguir. Com Jesus do lado, será mais fácil alcançar a meta. Com Jesus bem perto, não tem deserto que vai impedir prosseguir. Obrigado, Arilson Ferraz. E vamos convidá-lo, Adivaldo, para que faça a nossa prece. Amigo Jesus, aqueles que procuramos ser fiéis aos postulados que nos legaste, aqui nos encontramos mais uma vez, procurando a sintonia contigo. Permite que os embaixadores do teu reino venham até nós, que nos inspirem, dando-nos a segurança para encontrar o caminho libertador. Inspira o teu servidor para que ele cante a mensagem de sabor eterno da imortalidade através da reencarnação. E a todos nós, abençoa-nos, amigo querido, para que nunca nos faltem as forças para seguirmos as tuas pegadas até o momento de libertação da carne. Sê, pois, presente e permite que em teu nome, em nome de Deus, sob as bênçãos da tua Mãe generosa e dos Espíritos amigos, demos início à reunião desta noite, com votos de muita paz para todos. O tema da nossa noite de hoje: mecanismos materiais e espirituais da reencarnação. E nesse momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido frater José Raul Teixeira para a sua conferência. Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos da juventude, caros internautas, radioouvintes, meus queridos irmãos da causa espírita, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Em O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec tem ensejo de indagar na pergunta 166: como pode a alma que não concluiu a sua perfeição numa existência acabar de fazê-lo? E os imortais lhe responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. No item seguinte, 166A, avança o codificador, mas essa nova experiência se dará através do progresso espiritual, desenvolvendo-se espiritualmente, respondem os espíritos. A alma indubitavelmente avançará. Mas para isso é necessária a volta num novo corpo, numa nova existência corporal. E Allan Kardec irá indagar na questão seguinte, no item seguinte, se essa nova existência se dará de fato num novo corpo, e as entidades guias do mundo dirão que é exatamente assim. Todos teremos que reencarnar, que renascer, a fim de irmos concluindo a evolução que não logramos na vida ou nas vidas anteriores. Por tudo quanto os cientistas hão observado até esta atualidade, de todos os elementos que hão chegado ao campo de pesquisa acadêmica a respeito da vida na Terra, puderam concluir que tudo leva a crer que os primeiros 500 milhões de anos, desde o surgimento da Terra, ela era um planeta profundamente inóspito. As temperaturas altíssimas, quase ignescentes. Além disso, era um corpo sideral bombardeado constantemente por meteoritos gigantescos, sendo que um deles conseguiu arrancar da massa telúrica a quantidade de matéria que iria formar o nosso satélite lunar. Asteroides diversos se projetavam contra o planeta. As chuvas que não chegavam a tocar quilômetros à superfície do solo, porque se evaporava antes pela gigantesca temperatura. E ao longo desses 500 milhões de anos, com todos esses fenômenos ocorrendo, apareceria nos mares tépidos do planeta as primeiras expressões de vida biológica. 150 milhões de anos depois dessa etapa. E a partir daí, então,
os cientistas começaram a se perguntar de onde viera para a Terra a vida orgânica. A sua grande dificuldade, o grande desafio. Primeiro, definir o que seja a vida. Afirmar o que seja a vida. E diante da impossibilidade de se definir a vida, tiveram eles a grande saída quando trataram de definir a vida orgânica. A vida organizada, os primeiros seres que apareceram nesses mares, luxuriando a sua intimidade, para que dali então, na condição de microscópicas sementes, a vida orgânica se desenvolvesse no planeta. Nos idos de 1958, nos Estados Unidos, Stanley Miller, junto com Harold Urey, resolveram formar um trabalho que pudesse trazer-lhes alguma certeza a respeito das origens da vida na Terra. Stanley Miller e Urey, ao longo de meses, construíram um aparato capaz de ajudá-los nessa empreitada. Nesse aparelho imenso, conseguiram colocar algumas substâncias orgânicas, alguns gases, que supunham, pelos dados adquiridos ao longo dos anos, terem feito parte da atmosfera primeva da Terra. E água destilada, água inerte, água destilada não tem qualquer outro tipo de composição na sua estrutura. É água apenas. E quando fizeram esse conjunto de substâncias, atravessados por faíscas elétricas, por cargas elétricas, e posteriormente foram examinar o que é que aquelas reações elétricas sobre a matéria ali presente determinaram sobre as águas inertes, as águas destiladas, teve a surpresa de encontrar entre fragmentos de materiais orgânicos uma quantidade considerável, nada obstante pequena, de aminoácidos. Esses ácidos aminados são a base da formação proteica. São os ácidos aminados que fundamentam o surgimento das proteínas, e são as proteínas os pródromos da vida orgânica na Terra. Puderam Urey e Miller estabelecer que a vida orgânica na Terra, tanto quanto rezavam os textos sagrados, teria começado na intimidade dos mares tépidos do planeta. Mas quando Stanley Miller e Harold Urey afirmaram na década de 1960 os resultados de seu experimento, o Espírito Emmanuel já havia escrito pelas mãos de Chico Xavier o seu notável A Caminho da Luz. E no seu texto, ao falar do surgimento da vida no planeta, o Espírito Emmanuel afirma que quando os mares da Terra se tornaram com as condições indispensáveis para abrigar as primeiras expressões de vida, tombou sobre essas águas
advindas do espaço, substâncias gelatinosas, que ele chama no texto de protoplasma. O plasma inicial, o primeiro plasma, que então nas intimidades aquosas do planeta se desenvolveram e dali então aparecem as primeiras expressões de bactérias, os primeiros unicelulares que gradativamente iriam luxuriar aqueles mares do começo. Entendem com os avanços odiernos os pensadores da ciência que aquelas primeiras expressões de vida organizada certamente deverão ter guardado em si informações daqueles processos evolutivos no seu próprio DNA, para que pudessem se multiplicar de maneira autorreprodutiva, de maneira assexuada, ao longo de variados séculos e milênios. Então, aquilo que Miller descobrirá no final da década de 1950 e apresentará para o mundo no início da década seguinte, o Espírito Emmanuel, com outras expressões, sem entrar nos detalhamentos técnicos e na nomenclatura oficial da ciência, houvera dito no seu A Caminho da Luz. Mas ainda assim, a comunidade científica da biologia continuava preocupada por não conseguir afirmar realmente como é que se poderia dizer que a vida chegou ao planeta. Como é que a vida se estruturou no planeta, de onde proveio a primeira partícula de ser vivo para penetrar o planeta. E é nessa conjunção de reflexões, de discussões, de congressos, de reuniões oficiais, que vários cientistas passam a dar seus pareceres. E dentre eles, Francis Crick e James Watson, os notáveis prêmios Nobel, por terem descoberto a hélice do DNA, resolveram dar o seu parecer, particularmente Francis Crick. E ele disse com a simplicidade de alguém que pensa: as partículas de vida podem ter vindo como pequeninos glóbulos do espaço sideral, do espaço fora de nossa galáxia, e ter adentrado o espaço de nossa galáxia e se aproximado do planeta Terra e atraído por sua gravitação para precipitar-se nos seus mares. Eram as falas de Francis Crick. A vida teria vindo de além do nosso sistema, de além de nossa galáxia, para, penetrando o nosso sistema e se acercando do nosso planeta, ser por ele atraída como pequenos glóbulos que infestaram os mares. Essa era a expressão do surgimento da vida na Terra para o cientista Crick e Watson também. A vida veio do extramundo, do afora do mundo. E desse modo, foram vários os pesquisadores da astrofísica, da astronomia,
da exobiologia, aqueles que tratavam e tratam de estudar os fenômenos biológicos para além do nosso sistema, no espaço sideral, afirmando que certamente a vida deverá ter vindo dessas dimensões, fora das nossas dimensões planetárias. Enquanto Francis Crick faz a sua afirmativa nesse sentido, nos recordamos de Allan Kardec, da vanguarda do Espiritismo, porque ao lermos a pergunta 45 de O Livro dos Espíritos, indaga Allan Kardec aos imortais: donde adveio para a Terra a vida orgânica, onde se encontrava antes de precipitar-se sobre a Terra? E o Espírito de verdade lhe responde sem rebuços: encontrava-se esparsa nas imensidões do espaço, entre os espíritos, aguardando a formação da Terra, para que somente depois pudessem assumir uma nova vida no seio de um novo globo. O Espiritismo já sabia, pela informação dos imortais, o que o gênio de Francis Crick iria dar-se conta somente pela década de 1970 para 80. A doutrina espírita, na sua vanguarda, vem nos trazendo as explicações que nem sempre paramos para observar com cuidado e com atenção. De onde proveio a vida organizada, a vida orgânica, mas quando penetramos ainda nas informações da doutrina espírita, pensamos na reencarnação. Na pergunta 166 de O Livro dos Espíritos: como pode a alma que não concluiu a sua evolução numa existência acabar de fazê-lo, sofrendo a prova de uma nova existência? E por todas as expressões posteriores, essas existências seriam em novos corpos carnais, nada obstante a necessidade de também dar-se a evolução de ordem espiritual. O que Jesus Cristo houvera dito ao Rabi Nicodemos bar Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água, uma vez que agora a ciência constata que a vida orgânica se desenvolve, começa na intimidade dos mares, na intimidade das águas. E nascer do Espírito é essa renovação, é essa transformação que nos cabe realizar ao longo de nossas existências num corpo de água. É dessa forma que vamos acompanhando a doutrina espírita e a ciência formal, e verificando que exatamente como expressou-se Allan Kardec no seu texto de A Gênese, nada obstante o Espiritismo marche par e passo com a ciência formal, não se detém onde esta para, uma vez que a ciência formal, a ciência oficial, trata de estudar o que vê, o que toca, o que é tangível, o que é observável por sua aparelhagem, e que Allan Kardec diz que a ciência se detém nos efeitos, enquanto o Espiritismo remonta às causas geradoras desses efeitos. E é com o Espiritismo que vamos aprendendo que a vida é uma doação do Criador à sua criatura,
Do mesmo modo que cada pai, cada mãe, no cruzamento dos gametas, fornecem aos corpos de seus filhos a sua carga de fluido vital, de vitalidade, o que determina que determinada família, que certas famílias vivam em média 40 anos. Todos morrem ao redor dessa idade. Outras famílias têm uma vida média de 60 anos. Nessa faixa todos vão desencarnando. E haja famílias centenárias, nonagenárias, que seus membros avançam através das décadas. Tudo isso em razão da carga de fluido vital que cada pai, que cada mãe fornece para que se juntem e determine a longevidade biológica de seus filhos. Essa carga genética, entre aspas, que nós herdamos do Pai Criador, deu-nos o que nele é eternidade, uma vez que ele não teve começo e não terá fim, filosoficamente falando. Nós que tivemos começo nele, já não podemos dizer que somos eternos, ou podemos afirmar que a nossa eternidade chamar-se-á imortalidade. Fomos criados por Deus, nascemos do seu amor, e a sua eternidade em nós se transformou em nossa imortalidade. É o fluido plasma que o Criador injetou em cada um dos seus filhos. Morremos com 40, com 60 ou com 100 no corpo. Mas o ser espiritual, que não morre jamais, é imortal exatamente por isso. E desse modo, a vida é um apanágio do ser espiritual. Somente o Espírito é donatário da vida e projeta essa vida, essa vitalidade espiritual nas células orgânicas que lhe são apresentadas, para que junto a elas possa desenvolver a sua marcha evolutiva no rumo do grande Criador. É graças a essa energia que o ser espiritual irradia para as células materiais, orgânicas, que essas células têm vida, que essas células vivem, porque segundo o Livro dos Espíritos, na resposta que recebemos à pergunta 540 feita por Allan Kardec, tudo se encadeia em a natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, cujas experiências tiveram começo no seio dos átomos primitivos igualmente. Mas quando Allan Kardec ouve dos imortais que tudo se encadeia desde o átomo primitivo, ele não estará ouvindo do mundo espiritual, que é desde o átomo de hidrogênio. Embora seja o hidrogênio 1, o primeiro da tabela de Mendeleev, da tabela periódica, porque não pode ser daí o começo, porque o hidrogênio da tabela de Mendeleev já não é matéria primitiva, uma vez que já é portador o átomo de hidrogênio de um próton em torno do qual rodopia no seu movimento quântico um elétron. Já é complexo, já existe um próton e um elétron ao seu redor. Quando os espíritos dizem a Allan Kardec que tudo se encadeia desde o átomo primitivo é o átomo da matéria primitiva, que Allan Kardec teve a chance de chamar de fluido universal, de fluido cósmico universal, e que hoje, nas pesquisas de ponta da astrofísica, os notáveis investigadores trataram de descobrir no espaço cósmico um tipo de matéria que até então não tinham se dado conta.
Chamam-na alguns matéria escura, outros de energia escura. É como se os nossos planetas, os corpos siderais, tendo que atravessar essa energia escura que preenche todos os escaninhos cósmicos, tivessem que enfrentar uma oposição e tivessem, por isso mesmo, dificuldade em desenvolver seu movimento. Imaginemos um nadador que tivesse que dar braçadas e alcançar seu alvo numa piscina de mel de abelhas. Dessa forma, descobriram os investigadores que essa energia escura não é pela coloração, é porque absorve a luz, a energia que chega até ela. E certamente as características dessa energia escura, por tudo que até este exato momento vem sendo veiculado, nos leva a pensar nesse fluido cósmico universal de Allan Kardec. Esse fluido universal que o notável Aristóteles chamou de substância. Já era percebida desde muito tempo, mas é o Espírito que impregna as coisas, a matéria propriamente dita, com a sua energia pulsante. O átomo primitivo era excitado pela presença de um psiquismo iniciante, que Allan Kardec teve o cuidado didático de chamar de princípio espiritual, para que não misturássemos. Mas se quisermos falar em espírito do átomo, desde que nos entendamos, estará tudo bem. Com isso, chegamos a esse momento em que, ao largo dos milhões e milhões de anos de evolução, junto à matéria propriamente dita, o ser espiritual agora está incumbido de plasmar o seu corpo humano para estagiar nos mundos materiais, portador de um veículo somático, para desenvolver suas tarefas. Uma vez que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, essa lei visa que cheguemos à perfeição. Então, começa-se o processo evolutivo, desde as horas mais primordiais, até onde a mente humana consegue alcançar, mais longínquo. Lá tem começo o drama da evolução de cada um de nós e de todos nós. Mas o Espírito que vai reencarnar-se acerca-se da família que o vai receber ou da mulher que o vai gestar. E a família toda se altera, positiva ou negativamente, de acordo com a emissão com que esse ser energético faça no ambiente da família ou na mente da futura mãe. A família se sentirá sensibilizada e todo mundo começará a ter vontade de ter um bebê em casa. Que saudade de criança, que vontade de ter um filho. Eu não vejo a hora de ser avô, eu não vejo a hora de ser avó, eu não vejo a hora de ser pai, de ser mãe. Nós ficamos numa aura de sonhos, sem nos darmos conta do porquê. Pessoas se aproximam da família e dizem: parece que eu escutei choro de criança, parece que eu vi crianças, ficamos imantados pela imantação daquele ser que está no ambiente, circulando entre aqueles que vão ser seus familiares, de forma consciente ou de maneira inconsciente. A mulher que vai ser mãe sente-o.
Ai, meu Deus, eu estou sentindo alguma coisa estranha. Eu tenho sonhado com menino, tenho sonhado com criança. A presença da entidade no seu campo psíquico, preparando esse espaço mental para que um dia seja ocupado por ele. Ao reencarnar-se, então, dá-se o fenômeno notável da conjugação do espermatozoide com o óvulo, de uma maneira curiosíssima, demonstrando que a ciência do mundo, a ciência oficial, está tratando com muita proficiência dos aspectos orgânicos da vida planetária. Já chegamos a descobrir o anel do ácido desoxirribonucleico, as estruturas do ribonucleico, o DNA, o RNA. Estamos vivendo nessa maravilha da decodificação de todos os tipos biológicos conhecidos na Terra, vegetais e animais. Mas a doutrina espírita, como vai além daquele ponto onde a ciência para, não está cuidando tão somente do corpo físico que adquiriremos na encarnação. Está tratando de uma biologia transcendental. Por mais que os biólogos digam que essa questão toda do corpo físico tem que ser remetida à genética e que não tem nada de espírito, eles têm meia razão. Que tudo deve ser dirigido à genética, mas não tem razão quando descartam a existência do espírito. Porque é o ser reencarnante que pela sua emissão, repito, consciente ou inconsciente junto à sua futura mãe, é a sua energia, a sua frequência vibratória, que na hora em que aquela quantidade gigantesca de espermatozoides penetra a intimidade feminina, é o espermatozoide que carrega a bagagem genética que o reencarnante precisará, ativado pela frequência vibratória do desencarnado ali presente. É como se aquele espermatozoide, em plena corrida, entrasse em ressonância com a frequência do ser espiritual. É por isso que encontramos esse paradoxo no fenômeno reencarnatório. Afirmamos em Espiritismo que o espermatozoide que ganha corrida é o mais capaz. A ciência biológica também o diz. É o mais capaz, é o mais potente. Então não se pode entender como é que um espermatozoide que seja o melhor atleta determina o nascimento de um corpo anencéfalo, aleijado, faltando partes. Como pode? Se era o melhor espermatozoide, depreender-se-ia que seria o melhor corpo formado por ele e o óvulo. Nada obstante, à luz do Espiritismo, é de fato o melhor atleta para as necessidades do reencarnante. É o melhor espermatozoide para atender às carências morais ou aos méritos morais do reencarnante. É por isso que vemos de um mesmo casal nascerem filhos perfeitíssimos em termos físicos e do mesmo casal filhos deficientíssimos, que eles não conseguem entender a razão. Acompanharam pelo pré-natal, tudo estava indo muito bem, tudo estava certo, de repente, uma malformação, uma desestruturação genética, e surge um corpo que ninguém esperava.
Por que é que o espermatozoide, que carrega tantos dados de deficiências, ganha a corrida? Porque o espírito que o ativa tem seus débitos, carrega em sua carga vibratória suas deficiências morais. E é por essa razão que nos lembramos de Yahshua ben Yosef, conforme os textos do capítulo 18 de Mateus. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e põe-no fora, porque é melhor que entres na vida sem ele do que tendo-o percas a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca, põe-na fora, e faz as mesmas asseverações. É melhor entrar na vida sem ela do que tendo-a perder a paz, perder a vida. E poderíamos generalizar. Qualquer dos nossos órgãos, motivos de escândalo, serão podados na próxima existência. Essa é uma lei biológica que já tinha sido prevista por Jean-Baptiste Antoine de Monet, o notável cavaleiro de Lamarck, pelo final do século XVIII, início do século XIX, quando Lamarck, no que foi objeto de chacota dos colegas da época, afirmou que é a função que faz o órgão. E quando o indivíduo, falava ele dos animais, não usa bem, não faz bom uso de determinado órgão, a geração seguinte nasce com esse órgão com defeito ou simplesmente ele desaparece. Lamarck expressava, de certo modo, o que dissera Jesus. No caso dos irracionais, eles vão perdendo determinados órgãos, partes do corpo que já não lhes são úteis à marcha evolutiva, já não necessitam mais. A biologia vai sendo transformada, porque o ser espiritual, o princípio espiritual que estagia na matéria, vai deixando de dar atenção àquelas partes que já não lhes são importantes. Mas no ser humano, que já tem a vida moral que os irracionais não têm, o mau uso acaba comprometendo o futuro. É por isso que Cristo nos diz: se teu olho é motivo de escândalo, o mau uso da faculdade de ver. Se tua mão é motivo de escândalo, o mau uso da faculdade de fazer. E qualquer dos nossos valores biopsíquicos que sejam mal utilizados determinarão nas próximas existências lesões nesses mesmos canais de escândalo ou desaparecimento deles. É por isso que encontramos aqueles que usaram a voz para denegrir, para caluniar, para difamar, reencarnando com gagueiras graves ou mesmo mudos. Aqueles que fizeram mau uso dos pulmões, que Deus lhes deu perfeitos, asseverando que fumavam para se distrair ou porque tinham seu próprio dinheiro. Nascem hoje desde o ventre materno, já expressam a asma, a bronquite, e mais tarde aparecerão em freiras que nunca fumaram, nesta existência, enfisemas pulmonares, cânceres pulmonares, o escândalo que nós criamos ontem, o mau uso do passado determinando as características do presente. É dessa maneira que nós verificamos que aquele espermatozoide que ganhou a corrida e fecundou o óvulo, e na estrutura do ovo carrega as marcas
que vão dar ao reencarnante possibilidade de resgatar o que deve. O escândalo de ontem, atuando sobre a sua frequência vibratória e determinando que aquele escândalo estabeleça o resgate de agora, em nível biológico, em nível corporal. É uma biologia transcendente, porque cada filho carrega as marcas biológicas de seus pais. A bagagem genética é a cara da mãe, dizemos nós. E o povo diz assim, é cuspido e escarrado o pai dele. Eu nunca tinha entendido esse negócio, por que o filho era cuspido e escarrado, uma coisa tão nojenta. Até que um dia um professor me explicou, é que o povo escuta e finge que entende, ou imagina ter entendido. Os antigos clássicos diziam que a pessoa era tão igual a outra, que parecia uma estatuária esculpida em Carrara. E o esculpido em Carrara deu cuspido e escarrado. Daí então, nós vemos o filho esculpido em Carrara, mas há situações em que ele não parece com ninguém, nem com o pai, nem com a mãe. Procuramos ancestrais, mas esse menino com cara de japonês, não tem nenhum japonês na família. O espírito derrama da sua própria bagagem para o novo corpo que está se formando. Francis Crick e outros sábios disseram que aqueles primeiros seres que luxuriaram os mares da terra possivelmente levassem informações no seu próprio DNA. Dizemos, à luz do Espiritismo, que cada qual de nós, ao reencarnar, ao tomar um novo corpo, ao formar um novo corpo, carregamos elementos de nosso pai, de nossa mãe e nossa autoherança, nossos próprios valores que se impregnam no novo corpo. Olhemos uma criança e a mãe diz, tem perfil helênico. Numa família que todo mundo parece um jaburuzinho, aparece aquele menino com porte helênico, com perfil romano. Ele, imprimindo na forma a força da encarnação que está presente mais proximamente do seu psiquismo, não importando quantas outras ele já tenha vivido. Do mesmo modo que nós compramos roupa todo dia, mas temos saudade daquele vestido. Nunca mais achei um pano igual aquele para fazer um vestido igual. Eu gostava era daquele vestido. Nunca mais tive um terno igual aquele linho 120. Nunca mais. A gente comprou 1000 outras roupas, mas tem saudade daquele. Aquela roupa está sempre presente em nós. Espiritualmente, nós passamos por várias encarnações, mas há existências que nos marcam no caminho da vida. O que fez com que o Espírito Emmanuel, que apareceu para Chico Xavier das primeiras vezes como sacerdote romano, mas ele preferiu depois fixar a sua imagem como senador romano. Porque fora senador? Não. Porque fora a encarnação do seu primeiro contato com Jesus. Foi a encarnação em que ele o viu, vis a vis, cara a cara, e caiu de joelhos diante daquele homem especial, que mais tarde, quando esfriou, e conforme nos disse hoje o nosso Divaldo, a segunda persona, o segundo eu, agiu, e ele disse, mas por que eu tenho que estar prestando reverência a esse homem? E se voltou contra, quando o Senhor lhe dissera, tu poderás escolher vir hoje, ou aguardar a marcha dos milênios. O segundo eu escolheu o passar dos milênios. Daí então, nós encontramos o Espírito Joana de Ângeles,
que viveu tantas encarnações, grandiosas umas, frágeis outras, pela terra, mas a protomártir da independência do Brasil nas terras da Bahia, foi essa encarnação, quando foi cravada a porta do convento, pelo ato notável de defender, por amor, as suas filhas do coração e a estrutura do convento respeitável. Essa encarnação que ela escolheu para mostrar-se ao seu médium, a freira baiana, desencarnada no século XIX. Está registrado em nós. Como podemos fazer com o corpo perispiritual quando desencarnados? Nós projetamos muito dessa bagagem no corpo que está sendo formado na intimidade de nossa mãezinha. E aí então o espírito mergulha e gradativamente vai perdendo a consciência de si. Na medida em que as células se multiplicam na intimidade materna e os diversos blastos, os blastômeros se vão desenvolvendo e transformando, o ser espiritual vai desencarnando de lá para cá, vai perdendo a consciência de si, naturalmente ressalvadas as exceções de espíritos celestes, abençoadas almas, evoluídos seres que conduzem o processo da gestação até o momento de internar-se no corpo, quando os vagidos da criança são escutados no nascimento. Da mesma maneira que ao desencarnar, almas poderosas, notáveis, equilibradas, controlam todo o processo da própria desencarnação, desatam os últimos nós, elas próprias, sem cair no torpor, na perturbação que caracteriza a massa das criaturas humanas. Então, na medida em que o corpinho vai se desenvolvendo, é como se fosse enlaçando cada vez mais o ser espiritual que vai perdendo a consciência do seu pretérito. A grande massa da humanidade já entra nesse processo sem consciência nenhuma. Já entra anestesiado na ligação que se dá quando os gametas se unem, se fundem, há uma explosão energética. E essa explosão, como se narra hoje a respeito do Big Bang, quando ocorre a explosão, o epicentro da explosão atrai de novo as partículas que iam se tornando esparsas, fazendo com que elas fiquem girando no entorno do epicentro do fenômeno. Assim também, quando o espermatozoide acaba de perfurar o óvulo e se estabelece o zigoto, o ovo, ocorre uma profusão energética. Agora são duas vidas que se fundem numa. Duas vidas biológicas, espermatozoide e óvulo, que se fundem num terceiro ser. O começo do embrião. E o espírito que está no circuito, conscientizado ou não, é atraído por essa chamada do epicentro e se prende naquele momento ao novo corpinho que vai começar a se desenvolver. Uma vez o espírito ligado ao ovo, é ele, vale repetir, conscientemente ou não, que começa a ditar as ordens para que aquele conjunto passe a se desenvolver. A partir daí, tudo é genético. Mas a biologia transcendental ocorreu antes, porque foi o espírito que,
escolheu, entre aspas, pela sua presença e influenciou mais propriamente, com a sua frequência vibratória, qual seria o espermatozoide a fecundar o óvulo para a formação do seu corpo. A partir disso, não há como retroceder. A doutrina espírita. Como nós poderemos imaginar que não exista na Terra uma religião que seja científica, como propôs Allan Kardec? Mas a religião espírita é científica, não porque tenha que furar médiuns e sangrá-los, repetindo coisas do século XIX. Não porque tenha que converter os centros espíritas em laboratórios de psicologia, de psiquiatria, ou seja lá do que for. O centro espírita tem que ser, como disse Bezerra de Menezes, o educandário básico da mente popular. O espiritismo é científico porque nos obriga a pensar e porque vai buscar as causas. Toda e qualquer ciência formal da Terra está nas buscas da origem, do ser, das coisas. O que levou o notável Dr. Paul Davies, professor de física da Universidade de Sydney, na Austrália, a afirmar no seu texto do seu livro A Grande Força, a Superforça, que no dia em que a ciência souber por que é que existe o universo, para que existem os mundos, não haverá mais sentido para a ciência. Porque o objeto da ciência é buscar os porquês. E o Espiritismo nos vem dizendo os porquês há 151 anos. Só que é uma informação revelada, que Allan Kardec estabeleceu em A Gênese, que deveríamos esperar a confirmação da ciência formal. Enquanto nós já sabemos, como espíritos enfermos, necessitados de obter medicação, mas rapidamente começamos a nos abeirar dessa fonte salutar desde cedo. Enquanto esperamos que a ciência formal nos diga, no papel, o que nós já sabemos lá do céu. A doutrina espírita. Reencarnamos. E a mulher, nesse período gestacional, é um sacrário. Carrega em si uma fábrica notável, uma oficina impoluta, geratriz de mais um corpo que vai atender a mais um filho de Deus. Ela é cooperadora de Deus por excelência. E dessa forma, se torna médium do seu bebê que está se formando. O espírito que está elaborando o seu corpo não para de pensar, de emitir na inconsciência do seu sono. Como nós, ao dormirmos, não deixamos de ser. O espírito reencarnante também não. Continua a projetar suas imagens, seus clichês, que podem ser nobres ou ignóbeis. E a mãe vai filtrando o psiquismo de seus filhos, como qualquer médium numa reunião mediúnica, ou ao longo de sua vida. Pode captar uma informação de um espírito e interpretá-la equivocadamente. A mulher também pode captar uma dessas ondas de seu filho, um desses clichês do seu bebê em formação, e interpretá-lo de acordo com sua cultura, com seus hábitos, com suas manias, com seus vícios ou com suas virtudes. É graças a essa interpretação que nós encontramos na grande parte das gestações os desejos da grávida. Louvado seja Deus, tem grávida com cada desejo. Há umas que são espertas, elas são casadas com maridos munhequinhas. Então, quando elas estão grávidas, elas comem de tudo que eles nunca compram. É o bebê que está querendo.
E a mulher grávida tem desejos em horas tremendas, no meio da madrugada. E elas gostam de comer coisas que não dão naquela época. E o pobre do marido, você tem que dar um jeito. Como é que vai nascer essa criança? E ele, cheio de complexo de culpa, corre para achar o que não é possível muitas vezes. A mulher ele vai nascer de boca aberta, porque não tem jeito. No Rio de Janeiro, já o narrei oportunamente. O Jornal do Brasil publicou numa página de variedades uma mulher que teve um desejo inusitado durante a gravidez de devorar uma das orelhas do marido. E no meio da noite, ela foi se aproximando da orelha. Se o marido não é vidente, tinha se tornado um desorelhado. Ele acordou na horinha em que ela ia abocanhar-lhe a orelha. Podemos convir com as lições do Espiritismo, que podemos bem avaliar as razões que levam a grande número de mulheres, quando grávidas, se tomarem de uma paixão pelo marido, um ciúme que não eram habituais. Ela gostava dele, tinha ciúme dele, mas na gravidez ela se torna uma onça, defendendo o seu ninho, o seu covil. Mas por que isso se dá? Quase sempre, a criatura que está reencarnando é ligada ao pai. Tem paixão pelo pai. Então se somam o bem-querer da esposa com o bem-querer do reencarnante e o marido fica sufocado de tanto amor. Ela quer ir atrás dele se ele vai para o futebol. Ela fica acompanhando ele se ele vai para o trabalho. Você já chegou? Olha, não demora, chegue na hora. Ela fica assim, uma pulguinha atrás dele. Uma mulher com esse barrigão todo fica em casa, pelo amor de Deus. Eu vou com você. Uma paixão doida, nasceu a criança e ela volta ao estágio anterior. E ele agora morre de ciúme da criança. Agora você não liga mais para mim. Agora é só esse bebê. Mas ele não sabe que ela só ligava muito por causa do bebê. Ela era médium do bebê. E com certeza esse filho será apegado ao pai. Essa filha será apegada ao pai. Mas também encontramos casos em que a mãe, logo que engravida, começa a sentir estranheza no companheiro. Qualquer coisa que ele faça, lhe aborrece. Ela pode chegar desse nível até os níveis mais graves de não tolerá-lo mais nos aposentos e precisar do atendimento psiquiátrico. Com toda certeza, o indivíduo que está renascendo é inimigo do pai, é inimigo dele. Então o amor que ela sentia pelo marido não era um amor das estrelas. Negativado pelo ódio do reencarnante, ou pelo desamor do reencarnante, esse amor diminui de intensidade e pode chegar quase ao nível zero. E a mulher toma asco pelo marido. Podemos observar que essa criança terá dificuldades no relacionamento com seu pai. Mas a mulher espírita, ela já sabe disso. E quando perceber que virou um grude, prejudicando muitas vezes os passos naturais do seu companheiro, ela já sabe o que é, já suspeita do que possa ser, e já começa a impor educação ao seu bebê e à sua própria mente, desde a gravidez. Mas se ela nota que está tomando horror ao marido sem nenhuma razão, ela já sabe por quê, ou já pode desconfiar das possíveis razões. E faz o trabalho de educação começante. Meu bem, estou sentindo isso.
Eu queria que todo dia a gente orasse e que você fizesse carinho na minha barriga. Converse com o nosso bebê. Vamos dizer a ele o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você o espera. Vamos começar esse trabalho desde agora. Porque essas mensagens que nós passamos para o reencarnante, ele a absorve. Do mesmo modo que tudo que passa pela mente da mãe bombardeia a criança, as coisas boas alcançam-na. Do mesmo modo que o que sai da criança alcança a mente da mãe, o que sai da mente da mãe atua sobre o psiquismo do serzinho que vai nascer. Nada de ceder a esses desejos estranhos que não tem nada a ver. Se for o caso do marido munhequinha, peça a ele: meu bem, pelo menos agora que eu estou grávida, pelo menos agora me leve, compre para mim. Faça a sua chantagenzinha com lucidez, mas sem dizer que é por conta do bebê, porque senão ele vai nascer com a boca aberta. Porque se não nascer com a boca aberta é que vai ser um problema, porque nem chorar o pequenino vai. A doutrina espírita, que vai abrindo para nós essas possibilidades de atravessar as estradas da terra com essa lucidez, acompanhando os progressos da ciência e penetrando as regiões insondáveis da alma humana. Cada qual de nós é lucigênito. Fomos gerados pela luz. Não conhecíamos, não sabíamos, vivíamos nas trevas. E o apóstolo Paulo escreveu, ao dizer aos Efésios: no passado erais trevas, porque desconhecíamos. Agora com Cristo sois luz. Andai como filhos da luz. Somos lucigênitos. E é por isso que precisamos marchar no rumo da nossa evolução, aproveitar a reencarnação, o que a matéria nos oferta, o que o conhecimento espiritual nos traz, para vencermos essa lida. Não importa se tivermos que chorar, faz parte. Como disse o poeta popular, faz parte do nosso show. Chorar na terra, sorrir na terra, cair na terra levantarmos-nos. Faz parte das nossas lutas. Ninguém ponha na cabeça: eu não posso errar, porque vai criar uma neurose de infalibilidade terrível. Eu não gostaria de errar. Farei de tudo para não errar. Mas como qualquer aluno que aprende a escrever, um dia escreverá saudade com C. Dessa forma, no dia em que nós cairmos, quando tropeçarmos, não temos que nos matar, que tomar ácido sulfúrico, ou passar a noite no botequim, bebendo para esquecer, porque quando passar o pileque, a gente vai lembrar de tudo de novo. Senhor, não era isso que eu gostaria de te oferecer, mas releva-me e dá-me forças para te oferecer amanhã algo melhor. É tão bom ser espírita e ir compreendendo essas coisas que ligam os dois mundos. Como pode a alma, que não logrou aperfeiçoar-se numa existência, acabar de fazê-lo, sofrendo a prova de uma nova existência? Como é importante o Espiritismo nos dizer isto, para que nós não nos sintamos vítimas da vida. Que mal eu fiz a Deus? A ingenuidade pergunta. E a ignorância respalda, como se qualquer de nós fôssemos capazes de fazer mal à inteligência suprema do universo. Daí o Espiritismo nos põe com os pés no chão. Quando alguém nos perguntar como vai a vida, graças a Deus, como propôs Paulo, darmos graças a Deus por tudo. Graças a Deus estou caminhando bem. Às vezes eu converso com confrades nossos e pergunto: como é que estão as coisas?
E a criatura se enche de um ar de superioridade e me diz assim, variavelmente: estou melhor do que mereço. Eu digo: mentira. Porque se você estiver melhor do que merece, Deus é injusto. Para que você esteja melhor do que merece, Ele tirou de alguém. Então é certo que outros digam que estão piores do que merecem. Não, não é verdade. Vamos mudar esse discurso piegas e inverídico. Nenhum de nós está melhor do que merece, nem pior do que merece. Porque Jesus teria mentido ao nos dizer: a cada um será dado conforme suas obras, nem mais nem menos. A misericórdia de Deus age na sua justiça. Porque se a justiça de Deus não amasse, seria crueldade. E se o amor de Deus não fosse justo, seria pieguice, seria infantilismo. É dessa forma que nós nos sentimos felizes por ser espíritas e por saber que estamos aqui, mais ou menos, mais para mais, mais para menos, mas estamos como merecemos, estamos bem. Um dia, eu orava para o meu pai carnal ainda, reencarnado, seu Raul dos Santos Teixeira, meu pai, sofria desde muito tempo enfisema pertinaz, reumatismos terríveis e uma insuficiência cardíaca que os médicos diziam não saber como ele ainda estava no corpo. O coração edemaciado. E então eu orava por ele diariamente. Quando em casa aplicava-lhe passes. E nos últimos anos de sua vida na terra, meu pai passou a frequentar a igreja batista, com meu apoio, com meu aval, para que ele estivesse junto a uma proposta de Jesus, qualquer que fosse, uma vez que ele não ia ao centro espírita comigo, por causa dos problemas de saúde e porque os livros espíritas, dizia-me ele, tinham as letras muito pequenas. E eu digo: o senhor vai ver. Quando ele foi para a igreja, as letras da Bíblia eram menores, mas o pastor obrigava-o a ler. E ele lia sem problema, e eu não dizia nada como se tivesse esquecido. Mas ele queria que eu lesse para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo qual era apaixonado. E as obras do irmão X, adorava aqueles contos, os apólogos, as histórias, ria-se, emocionava-se, e eu lia para ele. Sempre que estava em casa, um texto do Evangelho, traduzindo os termos espíritas, para que ele pudesse entender, ele ia comentar na igreja. E eu tinha preocupação de que ele falasse os termos espíritas e fosse posto para fora. Traduzia os termos para ele, para ficar bem bíblico. E na igreja, exatamente, ele repetia o que eu lhe havia falado. Até o dia que o seu pastor, visitando nossa casa, conhecendo-nos, ficou nosso amigo. E na igreja anunciou: o único espiritismo bom, meus irmãos, é o espiritismo do Raulzinho, que era eu. Como só tem esse mesmo, eu fiquei super feliz, mas com uma conta em vermelho, porque as irmãs da igreja começaram a me pedir os romances de Emanuel. Paulo e Estevão, elas pediram mais caro. Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos. Aquela época comprei 25 exemplares. Eu digo: agora vocês emprestam um ao outro, que eu já estou pedindo, já estou vendendo sanduíche na praia, para poder pagar os livros, porque elas ficaram sabendo que o único espiritismo bom era o do Raulzinho. Aí então, meu velho pai encontrava-se naqueles dias que precediam sua viagem ao grande além. A dispneia, o cansaço, a caminhada difícil. Mas ele havia comido uma manga, colocou o caroço num vaso com terra, até vê-lo germinado. O grelho, o primeiro talo que cresceu, as primeiras folhas da pequena mangueira, e ele se embriagou de alegria.
abriu a porta da casa numa manhã e eu da janela o olhava. Desceu as 2 escadas, foi ao quintal, cavou com uma colher de pedreiro o chão, tanto quanto pôde, e retirou aquela pequena mangueira e colocou naquele buraco. E quando ele estava pondo e cobrindo de terra, a vizinha nossa do lado, vendo-o como eu via, gritou para ele: seu Raul, o que é que o senhor está fazendo? Porque ela sabia do seu estado de saúde. E ele com dificuldade lhe disse: estou plantando uma mangueira, dona Luzia. E ela sorriu e disse: mas seu Raul, isso demora muito para dar, o senhor não vai comer manga dessa mangueira. E eu pensei comigo, quero ver como é que ele se sai dessa. Ele sorriu e disse: não tem problemas, dona Luzia. Até hoje, eu comi mangas de mangueiras que eu nunca plantei. E eu comecei a chorar. Meu pai era um filósofo. Os bons espíritos já me haviam lembrado numa daquelas preces que por ele fazia, que ele via de um passado remoto, quando a época de Aristóteles na Grécia, ele era um filósofo negativista, pessimista, por causa de sua contundente e convincente pregação. Quantos chegaram ao suicídio, a abandonar a família, os valores da vida social? Desencarnou na Grécia, perambulou pelos países europeus, quase sempre na academia, apresentando ideias consentâneas com aquelas ideias do sábio negativo da Grécia, até que começou a resgatar, voltou a esses países, através de encarnações doentias, difíceis, socialmente, fisicamente, e pediu aos imortais a possibilidade de chegar agora, sem ter acesso à escola. Aprendeu a desenhar o nome e a ler algumas frases, quando surgiu no Brasil o artigo 99, que viria a dar lugar mais tarde aos supletivos de hoje. Via meu pai feliz, com seu livreto, com seu caderno, com a pasta, como um infante que vai à escola. Ele ia com gosto, falava como poucos, embora quase analfabeto. As jovens da família, numa época em que havia noivados e alguém pedia a mão da noiva para o noivo, era ele escolhido para falar. E quando meu pai falava, depois eu entendi, é como se ele entrasse num transe anímico. Ele voltava e recuperava valores linguísticos que na atualidade ele não tinha. Depois eu ia procurar no dicionário o que meu pai tinha falado. Eu que era estudante, e estava tudo correto. Até hoje, eu chupo mangas de mangueiras que eu nunca plantei. Era o velho filósofo pensando, agora nas mãos de Jesus, agora dedicado à causa do Cristo. E dessa forma, eu me senti agraciado por Deus, por tê-lo tido como meu pai nesta encarnação. Provimos de troncos similares, de experiências similares, e naturalmente as nossas lutas foram similares. Dessa forma, aqueles que não conseguiram se aprimorar numa existência, necessitam da prova de uma nova existência corporal. O progresso da alma, o progresso moral é indispensável, mas precisamos fazê-lo, realizá-lo, atrelados ao corpo físico. A partir disto, homenageamos as teses notáveis dos grandes pensadores da ciência, de Miller, de Urey, de Crick, de Watson,
de outros vários trabalhadores do bem, servidores do Cristo, nos laboratórios da ciência, mas não podemos olvidar o gênio de Allan Kardec, a antecipação da doutrina espírita, a vanguarda do Consolador, o Cristo vivo, que um dia disse: ao Pai graças te rendo, Senhor, porque revelaste essas coisas aos simples, os que têm abertura para entender, e por tê-las ocultado aos doutos, os vaidosos, os presunçosos da terra. Nesta noite, agraciados pela reencarnação, verificando-a dos dois campos da vida, do campo da ciência formal, o campo da ciência espiritual, o que se passa do lado de cá, o que se passa no mais além. Nós somos felizes, sentimos-nos repletados por essa onda de paz que descende sobre nós do mundo maior. Damos-nos as mãos simbolicamente e nos colocamos genuflexos perante o altar das constelações. E agradecidos ao Pai Celeste, queremos abrir-lhe a nossa alma para emitir as emanações do nosso sentimento, dizer-lhe o quanto somos agradecidos, não importa como seja o nosso corpo, pequenos, grandes, magros, gordos, aleijados, defeituosos, com limitações, com excessos, com formas plásticas nem sempre harmônicas, com formas plásticas divinatórias, não importa, somos felizes. Quando nos disse o Espírito Emmanuel, qualquer que seja o nosso corpo, é o melhor que Deus nos podia dar, diante das nossas necessidades espirituais. Dessa maneira, mãos dadas, olharemos as estrelas e cantaremos de alma jubilosa: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos. Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que estertoram nesse mundo de caos, nessa terra de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja no meio das lutas da terra, onde defrontamos tanta mágoa, tanta lágrima, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja, porém, amassado com o trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distanciados do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distanciado ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade que gerou tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, da verdade, a igreja da reencarnação, da verdadeira justiça, da equidade, realize dentro de cada um de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida. Obrigado, Cristo amado. Obrigado, Allan Kardec.
Muito obrigado, senhores. Obrigado ao nosso irmão Raul Teixeira. Que Deus o abençoe. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso encontro e teremos agora a participação especial do coral da Semaninha Espírita, que já está chegando e vai participar conosco desse encerramento. Então nós queremos agradecer a Deus, agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a nossa mesa e com a apresentação do coral nós encerramos a nossa noite e nos veremos, portanto, amanhã de manhã. Retornem em paz aos seus lares, que Deus nos abençoe. Já tem tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar na espiritualidade e esperava pra reencarnar. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele. Já tem tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar a espiritualidade, esperava pra reencarnar. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Escolheram um mar pra mim, ai que bom que escolheram um mar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. Escolheram um ar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um ar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim.
Show de bola. Uma boa noite, que Deus nos abençoe.